Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa aula de Sociologia da Educação para o curso de Licenciatura em Matemática EAD, Campus São João dos Patos. Eu sou a professora doutora Nilvanete Gomes de Lima, mas vocês podem me chamar de Nilva. Nossa aula de hoje vai falar sobre a sociologia clássica e contemporânea, contribuições para a educação. Os tópicos desta aula não se assustem, eles são bem extensos, mas o nosso enfoque principal aqui é, de fato, a sociologia da educação. Então, embora a gente esteja falando de um aspecto mais geral da sociologia clássica e contemporânea, começando desde o contexto histórico e social da sociologia, como ela surge como uma ciência da sociedade, positivismo de Comte, Harriet Martineau, uma socióloga esquecida pelo masculinismo científico, Durkheim, Weber, Marx, Gramsci, Althusser, Foucault, Bourdieu e nosso querido brasileiro Paulo Freire, tudo isso será encaminhado mais diretamente para as questões da educação. Então, inicialmente, a sociologia é uma ciência da sociedade, e seu contexto histórico de formação é muito específico. Aliás, a gente precisa considerar que toda ciência é uma ciência para e da sociedade. Mas a sociologia ela surge num contexto muito específico, que é o de Revolução Francesa e de Revolução Industrial, portanto, num mundo que está em crise, se modificando, onde alguns intelectuais vão tentar pensar esse mundo para resolver exatamente essas crises que são produzidas por esse processo de transição entre o sistema feudal e o sistema capitalista. Existem, inclusive, alguns teóricos que vão dizer que a sociologia é a ciência da crise. Nesse sentido, a gente pode se perguntar se há uma sociologia clássica da educação. A Paula Lopes ela vai dizer que só a partir da leitura das teorias clássicas da sociologia se poderá chegar ao entendimento mínimo do que foi e do que é pensar a educação. Bem, a gente começa então falando do positivismo de Augusto Comte. Nós não precisamos dizer que a nossa educação brasileira é extremamente influenciada pelo positivismo. Não é surpresa para nós, inclusive, que a nossa bandeira republicana tenha um lema de Augusto Comte, que é ordem e progresso, um lema positivista. Bem, Comte, um matemático, ele vai se preocupar com o tempo em que ele vive. Comte nasce 9 anos depois da Revolução Francesa, vive no mundo de ponta a cabeça. E aí, Comte vai então buscar respostas científicas para essa sociedade que se desmorona de alguma forma, né? Então, Comte não só vai dar nome à sociologia, que antes ele mesmo denominou de física social, mas também vai empreender a primeira tentativa sistemática de caracterização do seu objeto, método e problemas fundamentais, bem como a primeira tentativa de determinar a sua posição no conjunto das ciências, segundo Lemos Filho. Harriet Martineau seria uma socióloga esquecida? Certamente sim, gente. Tanto que nós só vamos ouvir falar em Martineau aqui no Brasil já no século XXI. Martineau foi uma mulher inglesa que não casou e que, além de novelista, foi uma teórica social. Ela viajou pelos Estados Unidos fazendo quase o mesmo percurso que Tocqueville fez. E chega a uma conclusão muito diferente de Tocqueville. Por quê? Porque para Tocqueville, os Estados Unidos eram um exemplo de democracia. Quando Martineau vai para os Estados Unidos pensando nessa ideia de Tocqueville, que ela olha que metade da população ou é escrava ou é constituída por mulheres, ela diz, não dá para ser democrático num país onde a metade da população não é cidadã. E aí ela vai fazer uma série de questionamentos muito importantes sobre isso e também vai escrever a partir de uma perspectiva mais microsociológica, pensando
uma sociologia da convivência, o que está diretamente ligado a um processo de educação. Na sua autobiografia, Martinez fala que o meu negócio na vida tem sido pensar e aprender, e falar com absoluta liberdade o que pensei e aprendi. A liberdade é em si um positivo e infalível prazer para mim depois do cativeiro da minha infância. Meu trabalho e eu nos adaptamos um ao outro, como prova o sucesso do meu trabalho e a minha própria felicidade nele. E há muito cheguei à conclusão de que, sem me meter no caso das esposas e mães, eu sou provavelmente a mulher solteira mais feliz da Inglaterra. Bem, depois então, nós podemos rapidamente falar sobre Marx, Durkheim e Weber, os três aqui colocados em ordem cronológica de nascimento. Marx, ele vai pensar a educação como um processo de emancipação do sujeito. Inclusive, Marx vai criticar o capitalismo na medida em que ele acha que o capitalismo é um sistema transitório. O ponto culminante da evolução da sociedade seria o comunismo. Mas antes do comunismo, nós passaríamos pelo socialismo. No socialismo, nós ainda teríamos Estado. No comunismo, nós não teríamos mais Estado. A educação, ela funcionaria, então, como esse ensinamento, esse chamamento para mudar o mundo. Durkheim, ao contrário de Marx, vai pensar a educação como um processo socializador, onde as antigas gerações ensinam as mais novas gerações a como se comportar socialmente. E para Durkheim, o capitalismo é um sistema por si só que aglutina as pessoas, que produz uma coesão, o que ele chama de uma solidariedade orgânica. Portanto, na perspectiva de Durkheim, o capitalismo ele seria esse sistema social mais evoluído. Weber, já bem mais contemporâneo nosso, já que vive até 1920, século XIX, século XX já, nasce no século XIX, mas já morre no século XX, vai pensar a educação a partir de um processo de racionalização do mundo, onde o capitalismo, obviamente, exerce aí um papel fundamental, inclusive nesse processo também de burocratização e de especialização das profissões. A intenção de Weber é mais de compreender esse mundo, mas ele é extremamente pessimista com relação ao capitalismo. Para ele, o capitalismo e a burocratização e racionalização do mundo vão nos aprisionar em uma gaiola de ferro. Aguçou a curiosidade de vocês? Querem saber mais? Então apertem aqui nesses links. O primeiro é o artigo da Paula Lopes, que vai falar sobre os teóricos da sociologia da educação. O segundo é um vídeo sobre a sociologia da educação. E o terceiro é um vídeo sobre a Harriet Martineau. Agora, a gente começa a pensar um pouquinho nas contribuições pós-clássicas. E aí nós vamos falar de Althusser, Gramsci, Bourdieu, Foucault e o nosso querido brasileiro, o Paulo Freire. Primeiro, vamos considerar uma coisa. Moderno e contemporâneo, ou pós-moderno, dizem respeito à mesma coisa? Não. Moderno está situado entre os séculos XV e XVIII, enquanto contemporâneo ou pós-moderno é o momento que nós vivemos até os dias atuais, depois do século XVIII. Isso é importante para a gente pensar que a sociologia é muito mais contemporânea nossa do que uma ciência necessariamente moderna. Ou seja, a sociologia ela vai se constituir lá no século XVIII, mas ela vai, de fato, fincar raízes na contemporaneidade. Ela vai discutir essencialmente esse sistema capitalista em que nós vivemos atualmente.
E aí, como contribuições pós-clássicas, porque esses autores eles sofrem influência dos nossos clássicos, nós temos Gramsci, um italiano que foi encarcerado aí pelo totalitarismo da sua época. Gramsci, inclusive, ele tem uma saúde fragilizada pelos tempos, né, em que ele está preso. Mas Gramsci vai pensar a escola a partir de uma perspectiva marxista, vai pensar a ideologia e vai pensar a educação e a política como processos de superação dessa sociedade capitalista. Um outro teórico, também marxista, é Althusser. Althusser, ele é argelino e ele vai falar, né, sobre os aparelhos ideológicos do Estado a partir de uma influência clara do marxismo, mas também do estruturalismo francês. Bem, Althusser, ele vai considerar a escola como um aparelho ideológico do Estado. Quer saber mais sobre Gramsci e Althusser? Então, vem cá, aperta nos links que estão aqui. O primeiro sobre Gramsci e o segundo sobre Althusser. Continuando as nossas contribuições pós-clássicas, nós vamos então falar de Foucault, esse simpático francês, estruturalista ou pós-estruturalista. Foucault não gosta muito dessa classificação. Inclusive, quando vivo, Foucault reclama muito, porque diziam que ele era estruturalista. Hoje, nós já consideramos Foucault como um pós-estruturalista. Bourdieu, esse bonitão, também francês, ele é um teórico estruturalista. Inclusive, eu lembro do dia em que Bourdieu faleceu. Bourdieu faleceu no dia 23 de janeiro de 2002, um dia depois do meu aniversário. Foi uma manhã que amanheceu muito triste com a notícia do falecimento de Bourdieu. Foucault e Bourdieu vão pensar a partir de uma perspectiva menos marxista e mais estruturalista mesmo. Então, para Foucault, por exemplo, os nossos corpos, eles são docilizados e a educação, embora ele não tenha falado diretamente da educação, a educação exerce um papel fundamental nessa docilização dos nossos corpos. Bourdieu, sim, ele fala do processo de reprodução da educação junto com outro teórico francês chamado Passeron. Então, Bourdieu e Passeron vão falar exatamente dessa reprodução que ocorre nas escolas, né? Nessa reprodução que está baseada a uma série de questões, inclusive de onde cada indivíduo está vindo, que escola frequenta. Gostaram da abordagem de Foucault e de Bourdieu? Querem saber mais? Vem cá, aperta aqui nos links e aprende um pouquinho mais. Além disso, tem textos também esperando a leitura de vocês. Aproveitem, desfrutem, porque aqui é conhecimento pesado sobre a sociedade capitalista e sobre os processos educacionais. Continuando com os nossos processos aqui de contribuição pós-clássica, nós chegamos no nosso querido brasileiro Paulo Freire, esse pernambucano de tradição marxista que nos ensina que educar não é só transferir conhecimento, que quando nós estamos ensinando, nós mesmos aprendemos. Quer saber mais? Aperta nesses dois links, lê o artigo que está lá colocado sobre Paulo Freire, numa entrevista fantástica, maravilhosa. Se a gente conseguir juntar tudo que a gente trabalhou até agora, a gente pode pensar o seguinte: acerca desse papel reprodutor ou transformador da escola na contemporaneidade,
Você acredita que ela serve à ideologia, à conformação dos indivíduos, ao pensamento crítico, a qualquer um deles? Como é que você pensaria tudo isso? Acho que você precisa ler, precisa assistir aos vídeos para a gente poder conversar sobre essa questão. Essas são as referências que eu utilizei mais especificamente nesses slides, mas se vocês quiserem mais referências, vocês encontram no nosso plano de curso. Fiquem bem, estudem bastante e até mais!